E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre planejamento de conteúdo para 2024 e eu vou te dar 3 dicas do que fazer e coisas que você precisa pensar. Mas antes, se você não é por aqui, não me segue no Instagram, lá eu te ajuda a fazer fotos melhores e a criar conteúdo criativo. Eu dou dicas de fotografia, de criação de conteúdo, um pouquinho de vídeo aqui e ali, porque vocês têm pedido bastante. Então, se você não me segue, tá aqui embaixo. Quando eu gravo esse vídeo é 5 de dezembro, então muita gente já tá com a cabeça lá no ano que vem e no planejamento de conteúdo. Eu sei que muita gente não chegou lá ainda e tudo bem, mas planejamento, inclusive uma das dicas que eu preciso dar pra você hoje, é bem importante se você quer levar seu conteúdo a sério pro ano que vem, se você tem uma empresa que precisa de conteúdo pra fazer propaganda e pra se sustentar, digamos assim, então a gente precisa sim começar a olhar um pouquinho pro ano que vem. E nesse vídeo eu vou te dar 3 dicas de coisas que você precisa fazer e ficar atento para conseguir fazer isso direitinho. No vídeo de amanhã, eu vou te dar 3 dicas do que não fazer, coisas que não funcionam mais e que você precisa frear caso você ainda faça ou esteja pensando em fazer pro ano que vem. Então, se você não é assinante aqui do canal, já segue por aqui, porque amanhã tem um vídeo de coisas para você não fazer. A primeira coisa, e talvez mais óbvia aqui, é saiba o conteúdo que você quer fazer. Tenha uma visão do que você quer atingir e do que você quer entregar pro ano que vem. Por exemplo, como eu falei, eu falo de fotografia e criação de conteúdo. Quem me segue pré-pandemia sabe que eu tinha um balanço um pouco melhor em relação a esses dois assuntos. Era tipo um dia uma coisa, outro dia outra e tal. E aí veio a pandemia, eu parei de fotografar na rua. O conteúdo sobre conteúdo tomou uma proporção maior do que eu gostaria e eu ainda tô encaixando de volta. A minha meta pro ano que vem é falar mais de fotografia e diminuir um pouco esse assunto. Voltar à média que fazia sentido pra mim. Então eu já tô planejando isso a partir de agora. Eu já salvei muito conteúdo de fotografia que eu quero fazer, já tô comprando o material que eu preciso para conseguir deixar isso pronto antes. Então saber o que você quer entregar é a primeira coisa. Eu quero entregar o conteúdo sobre X. Então já começa a se organizar. Abre uma planilha de ideias, começa a pensar no material que você precisa, as plataformas que você vai usar. Você não precisa estar em todas as plataformas ao mesmo tempo, eu já falei um pouco sobre isso aqui. Planejamento vai te ajudar demais a conseguir o que você quer no próximo ano. Outra coisa que pra mim é bem importante, e eu sei que aqui a gente vai entrar no assunto meio espinhoso, mas segue meu raciocínio, é a questão da identidade visual. Eu sempre bati nessa tecla, quem me segue aqui no Instagram sabe bem disso, de que você precisa, entre muitas aspas, eu vou explicar, de uma identidade visual, uma coisa que mostre que você é você, que chame a atenção da sua audiência. Não estou dizendo que você precisa virar um profissional da fotografia se você não é. Eu sei que no meu caso, que sou fotógrafa, é outro rolê, a gente sabe tudo isso. Mas o que é importante? Que as pessoas reconheçam o seu conteúdo. Eu sempre falei sobre isso, e aí as pessoas, não, porque as pessoas gostam da vida sem filtro, não. Quando eu falei isso ano passado, encheram meu saco, esfregaram os be-real da vida na minha cara, porque as pessoas gostavam de coisas sem filtro. E aí eu falei o quê? Esse tipo de conteúdo não vai durar. As pessoas não querem ver tranqueira na internet, gente. A gente faz uma curadoria do que é bonito, do que é bem feito, do que é inspirador. E aí eu falei isso, acabaram comigo, não foi um dia muito bom. Mas aí eu faço a pergunta aqui. Cadê o be-real? Cadê o TikTok Now? O TikTok Now, que era o be-real do TikTok, o TikTok descontinuou. Deixou muito claro que as pessoas não usavam, não tinham audiência e tiraram o rolê do ar. O be-real, que já foi o aplicativo mais baixado do planeta, tem feito assim porque as pessoas não ligam. O Instagram tinha até planos de ter uma função parecida com o be-real dentro do Instagram, que se chamaria Candid Stories, tipo stories sem filtro, stories da vida real, entre muitas aspas aqui. Cancelaram o negócio sem muita explicação. Por quê? As pessoas cansam, as pessoas não querem ver coisa mal feita, foto tremida, coisa uó. Não, a gente abre a internet pra ver coisa bonita, pra se inspirar. Então pensem nisso e sim, na medida do possível, né, de novo, né, se você não é fotógrafo profissional, eu super entendo, então faça o que é possível, mas tenha uma identidade visual reconhecível. As pessoas sabem que é o seu conteúdo. Se você vai fazer seu material no Canva, por exemplo, que todo mundo consegue fazer, tenha cores específicas, pesquise sobre isso. Isso é muito importante. É um tempo que não é gasto, é investimento, tá? Você parar pra escolher uma identidade visual, pra escolher cores que façam sentido pra você e pro seu conteúdo. Ó, as cores aqui do cenário, elas não são à toa. Elas são as cores das minhas fotos. Se vocês estão vendo aqui, as cores das minhas fotos é sempre rosa, um azulzinho, um laranja. Tá aqui. Isso não é à toa, é a identidade visual do meu trabalho. Então, se você ainda não tem identidade visual ok, e de novo, não precisa ser extremamente profissional, começa a pensar nisso para 2024, porque sim, isso faz diferença e a queda dos aplicativos de vida real tá aí para provar meu ponto. E a terceira coisa que é bem importante, falando aqui de Instagram, tá? Sendo um pouco mais específico, use
todas as funções possíveis. Isso foi uma coisa que na mentoria durante o ano eu devo ter repetido 1 milhão de vezes. Eu sei que é muito prático, às vezes fácil você fazer só carrossel, você deixa 1 milhão de coisas prontas. Só Reels, você grava 10 de uma vez. É legal ter banco de conteúdo e eu recomendo que você tenha. Mas eu também recomendo que você alterne o formato do conteúdo sempre que possível. Por quê? Eu sempre conto essa história na mentoria, tá? As pessoas, como o Instagram já tem função demais atualmente, elas não conseguem consumir tudo ao mesmo tempo. Eu conheço gente que só olha stories, não olha feed, não rola feed. Vai lá, olha todos os stories disponíveis e sai e tchau. Tem gente que só fica na aba do Reels assistindo coisa, tem gente que só olha o próprio feed. Então, se você faz um tipo só de conteúdo, existe uma possibilidade muito grande de uma parcela da sua audiência não estar te vendo. Então, é muito importante que você alterne o seu conteúdo. Se você olhar meu Instagram, por exemplo, é claro, não é um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Mas se você olhar, eu tenho, por exemplo, 3 Reels, aí 2 fotos unitárias, aí 2 carrosséis, eu vou alternando. Por quê? Eu já percebi isso nas próprias métricas. Eu tenho um seguidor que só engaja e só interage quando são as fotos unitárias. Tem outros que só quando é Reels, tem outros que é só quando é carrossel. Tem gente que responde a todos os meus stories, mas nunca engaja no feed. Por quê? Porque as pessoas consomem seu conteúdo de formas diferentes hoje em dia. Então é bem importante pro ano que vem, se você ainda não faz isso, que você alterne o máximo possível o tipo de conteúdo que você faz, porque sim, isso vai fazer diferença em que diz respeito ao como você impacta a sua audiência. 3 dicas simples, mas que vão te ajudar pro ano que vem, principalmente o que diz respeito a planejamento e saber com antecedência o que você precisa e o que você quer fazer. No vídeo de amanhã, eu vou te dar 3 dicas do que não fazer, coisas que não funcionam mais ou que são meio perigosas para você ficar de olho. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui. Se você é novo por aqui, não esquece de assinar o canal, dá um joinha nesse vídeo, me conta se você já faz uma dessas coisas ou vai começar a colocá-las em prática agora, se você já tem ou não um planejamento pro ano que vem. A gente se vê amanhã. Tchau!